Você ouve agora na Baruch FM, Conversar é Preciso. O universo da resolução de conflitos pela mediação privada. Apresentação Lígia Fortes e Cíntia Lanzoni. Boa noite, queridos ouvintes. Boa noite. Este programa é feito para vocês, por causa de vocês. Me assustou. Eu tava tão compenetrada aqui lendo. A Cíntia tava... Boa noite, gente. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Afrânio, Lígia, Maria. A todos que nos ouvem E àqueles que não nos ouvem no momento. Porque vejam só, nós temos vários ouvintes agora que falam conosco, fazem uma avaliação do programa. Isso é muito importante. Então, eles não nos ouviam, agora eles ouvem. Exatamente. Vocês estão entendendo, né? Por que eu falo isso? Isso já virou uma assinatura sua, né, Lígia? Vamos combinar. Mas antes de tudo, de todos, eu quero mandar um grande beijo para a Elba Fortes, a mulher que mudou a cara das nossas mídias sociais. Das nossas mídias sociais, do nosso site, que está fazendo o mundo girar. E ela tem 500 recados que ela pediu para a gente passar para vocês, ouvintes. Exatamente. E se nós não passarmos, nós vamos levar puxão de orelha. Nós vamos puxar puxão de orelha e também, assim, nós estamos demorando um pouco para colocar tudo no ar, porque nós queremos fazer uma coisa de primeiro mundo, uma coisa realmente efetiva, não para dizer que para constar, de jeito nenhum. E as pessoas, mesmo sem tudo isso, elas estão procurando entrar em contato conosco, né? É isso aí, é isso aí. Então, nós estamos no Instagram já, como Suceder e Mediação, tá? Então, procura a gente lá no Instagram, segue a gente, que a gente é legal pra caramba. Também no Fake Truque, também Suceder e Mediação, tá? E a gente já tem o nosso Zap, o nosso WhatsApp, que é 11 99 145 5258, tá bom? É isso, Elba, tá tudo certo. Então temos um programa hoje às 19 horas e temos a reprise aqui. É tanto papel que a Lígia traz, gente, meu Deus do céu. Que é toda sexta-feira às 17 horas e segunda-feira às 10, aquele horário antigo que a gente tinha, né? Sim. Então, terça-feira às 19, ao vivo e em cores, sexta às 17, segunda às 10. Tá bom? E as mídias sociais, Suceder e Mediação. Acho que é isso, né? Isso aí, aqui pela radiobaruchfm.com, a rádio que a gente faz, compartilha e curte. Consegui finalmente, porque eu não consigo gravar nada, mas eu consegui, finalmente. Então, pessoal, quero mandar um abraço, um beijo, muitas felicidades, muito amor e carinho para Ana Maria Rangel, para Regina Vespoli e para Rita Vespoli também. Quem é esse povo todo, mulher? Esse povo todo eu conheço da vida. Olha, adoro! Tá provocativa hoje. São minhas primas. Olha! São minhas primas. Lá de Pirajuí, pessoal. Duas não moram lá, a Regina mora lá, a Ana mora em Araraquara, isso, e a Rita em Campinas. Todas no exterior. Tá bom, beijo, meninas. Apareçam. Venham tomar um café conosco. Apareçam. Muito carinho, muito amor para vocês. E obrigada pela audiência e pelas observações. Bom, pessoal, então vamos agora tratar de um assunto muito sério. De novo, né? Novamente, de novo. A mediação privada, né, Cíntia? A oportunidade de resolver conflitos. Olha, momento de cebolinha. A oportunidade de resolver conflitos fora do Poder Judiciário. Olha que maravilha. Gente, quem tá vendo a gente pelo Fake Truque consegue ver a cara de paisagem que a Lígia faz quando ela fala fora do Poder Judiciário. Fora do Poder Judiciário. Isso é um paraíso, né? É um paraíso. Você sai de um campo de concentração e vai para o paraíso. É isso, fora do Poder Judiciário. E nós temos dito aqui que a mediação, estamos agora na fase que nós estamos falando mais da mediação empresarial, mas sempre buscando conteúdos para deixar mais claro como é que funciona a mediação. A semana que passou, nós tratamos da mediação, das etapas da mediação. Não de uma forma, o procedimento, não de uma forma estanque, de jeito nenhum, mas tratamos de uma forma até lúdica, fizemos aqui um ensaio, um laboratório,
como é que chama, Cíntia? Uma simulação. Uma simulação, gente, eu sempre esqueço essa palavra, uma simulação. E as pessoas gostaram muito, né? Que foi uma coisa simples aqui, e para que vocês saibam, foi de improviso, nós não tínhamos combinado nada, a Cíntia começou a falar, e nós duas aqui, a gente sempre está muito antenada uma na outra, e nós, muito afinadinhas, e conseguimos fazer aquela simulação muito breve da mediação, muito breve, usando um exemplo muito simples, mas muito eloquente, muito oportuno, muito simples na questão de pensão alimentícia, que também envolve dinheiro, né? Que também envolve dinheiro. O seu José e a senhora Maria acabaram fazendo um acordo. Então, assim, nós precisamos... Porque eles tinham ânimos, né, de fazer o acordo, né? Porque eles tinham... Por isso, eu quero constar em ata. Exatamente, porque eles queriam. Isso nós deixamos muito claro também antes de fazer. As pessoas precisam querer. O diálogo é sempre, vamos dizer, sempre bem-vindo. Nós temos que sempre buscar o diálogo. Mas as partes têm que querer, porque senão não sai nada. Não sai nada. Nem quando você tenta falar com uma pessoa, a pessoa não quer falar com você, ou ela só grita, ou ela só te agride, não adianta. Naquele momento não vai dar certo. E é sempre bom lembrar que a mediação, ela é um procedimento voluntário, né, pessoal? Sempre voluntário. As partes, tanto no Poder Judiciário, quanto fora deles, ainda mais, fora dele, né? É óbvio, as pessoas ficam em estado de mediação até o ponto que elas querem, que elas desejam. Isso faz parte do querer dialogar, né? Então, eu fui falando longe do microfone. Então, eu achei interessante esse entendimento, né? E tudo ali é sigiloso e confidencial. Eu estou fazendo essa volta toda para dizer assim, tudo é confidencial e sigiloso. Há exceções. Nós não vamos nos aprofundar nessas exceções, mas normalmente são casos muito graves que, se revelados numa sessão de mediação, ele vão ter que ser tomadas medidas. Por exemplo, ali a denúncia de um crime, por exemplo. De uma violência doméstica. De uma violência doméstica, alguma coisa assim, aí vai mudar o tom da mediação. Vai ficar difícil mediar e isso vai ter que ser denunciado. Vai ser tratado de outra forma. Porque crime a gente trata como crime, né? Não tem como a gente fingir que não ouviu, fingir que não soube, fingir que não é com a gente, né? Então nós mediamos fatos mediáveis, fatos corriqueiros do dia a dia, não há exceção. Exatamente. Né? A gente medeia, a louca, o dia a dia, né? O mediável mesmo, né? Não é media, tá, pessoal? É medeia. É linda essa palavra, medeia. Medeia. O mediável mesmo, né? Não a exceção, não o crime, não a violência. Isso não tem mediação, gente. Isso é outro babado. Isso aí é com a Ana, que vem aqui logo mais. Com a Carol, que é a nossa amiga, advogada penalista. Isso é com ela. A gente é mediação. Não dá para mediar crime, né, pessoal? Não dá para. Agora, você pode falar assim, mas tem a mediação, aquela justiça restaurativa, né? Mas são para crimes de menor potencial ofensivo e aí é uma outra seara, né, Cíntia? É uma outra coisa. Sobre, né? Porque é bem legal esse trabalho também. Mas são crimes de menor potencial ofensivo. Não tem isso, não tem como mediar. O que é crime com potencial ofensivo? São crimes que não são contra a vida, contra o patrimônio. Então, tudo que é contra a vida, contra o patrimônio, contra o erário, aí não dá para você mediar. Né? O erário público, não dá. Como é que você vai mediar um crime? Um crime contra a vida, um estupro, um homicídio? Não. Isso não é mediável, né? Isso sofre pena, isso é outro babado. Mas menor potencial ofensivo é uma briga de vizinho, estacionou o carro na frente do meu... Uma coisa bem mais simples, bem mais dia a dia. É o dia a dia do... né? Que daí você chegou bêbado, chegou bêbado e fez um escândalo na vizinhança. E aí você fez um BO. Aí tornou-se, entre aspas, crime. Mas dá para você conversar, porque esse crime é oriundo de uma relação humana, uma relação entre pessoas, né? Não foi... Né? Ou não um crime, uma infração penal só, né? Não necessariamente um crime, né, Cíntia? Tá. Então, aí, nós falamos o número de sessões, vocês devem se lembrar, aqueles que acompanham, que podem, como nós estamos falando de uma mediação privada, e também na judicial, pode ser uma sessão só ou pode precisar de mais sessões.
né, para encontrar, e isso a mediação privada tem isso, ela não tem aquela coisa sabe, da premência, do desespero. Você vai fazer uma sessão de mediação, você não pode ultrapassar 2 horas. Aliás, 1h30 está de bom tamanho. Por quê? Porque as pessoas vão ficando cansadas. Seja qual o tipo de conflito, as pessoas se desgastam muito, elas se cansam muito. Na familiar, então, é impressionante. Na mediação empresarial, dependendo do teor do conflito, do tom do conflito, sim, é muito desgastante. Então, assim, 1h30, a meu ver, está de bom tamanho, né? E é bastante. E é muito tempo, muito tempo. Então, dentro disso, do número de sessões, dentro da sessão, podem ser feitas entrevistas ou falas privadas entre o mediador e aquele mediando, aquela pessoa, aquela parte que interessa. Por quê, pessoal? O que acontece? Você chega numa sessão. Primeiro, ninguém vai ficar abrindo-se que nem um leque, né, assim, do nada. As coisas têm que fluir. É uma troca, né? Se você não tem uma troca entre as pessoas, alguém vai se fechar. Se eu me abrir um pouquinho, o outro não vai falar nada, então ele se fecha. E isso pode virar uma espiral que você não consegue conter. Então, mas mesmo que não vire uma espiral, e você me corrija, Cíntia, claro, se eu não estou sendo clara, isso é difícil de explicar. Mesmo que não vire uma espiral, as pessoas, às vezes, têm um certo recato em se colocar, em se abrir na frente do outro, que até uns minutos atrás era seu inimigo, ou ainda continua sendo. Mas ele precisa falar com o mediador o que realmente acontece. O que está acontecendo para ele, né? O que é real para ele. Ele pode, e a gente tem que esclarecer isso também. Quando você vai para uma sessão de mediação, você pode, olha, há a possibilidade de se fazer uma sessão ou uma entrevista, ou um encontro privado, ali dentro mesmo da sessão. Você vai para uma outra salinha e a pessoa chega e fala para você, olha, não é bem isso que aconteceu, é assim, 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 né? Qual que é a vantagem da sessão privada? Você consegue perceber, o mediador, você consegue perceber que a pessoa que está ali, ela tem aquela vulnerabilidade, porque se ela quis falar no privado, é isso, não quis se expor, às vezes por medo, né, pessoal? Às vezes para se preservar o patrimônio, às vezes porque ela não quer revelar uma coisa que ela sabe do outro, né, que é muito grave, mas ela não quer revelar ali. Pode ter vários motivos. Então, nessa conversa, o mediador, ele vai conseguir perceber também essa questão dos interesses e dos medos das pessoas, porque o interesse e medo, eles quase que se contrapõem, né, Cíntia? Porque eu tenho medo de dizer que meu marido me espanca, por exemplo, né? O interesse dela é se livrar disso. Mas por que ela tem medo? Porque ela tem medo que ela vá buscar ajuda, né? Esse exemplo é mais fácil, e quando ela voltar, ela vai encontrar o algoz em casa, a pessoa que espanca ela. Então, essa questão, ela tem que ser tratada, tem que ser muito bem aproveitada, né, pelo mediador. Agora, tem um detalhe assim, o mediador vai saber o que ela queria falar. Necessariamente, ele não vai falar isso depois na sessão. É um dado que ele tem, entendeu? É um dado que ele tem. Se a parte autorizar, ele diz. Se não, ele não diz. E outra coisa, só para fechar o raciocínio, e outra coisa, a outra parte, ela também pode pedir uma sessão privada. Né? É até bom que tenha uma sessão privada, porque aí a coisa fica empatada e não se tem a impressão que o outro teve mais atenção. Essas coisas acontecem na cabeça, né, das pessoas, dos mediandos, né? Então precisa ter todo esse cuidado. Eu fui clara? Foi, mas eu acho que o raciocínio que vocês devem estar tendo. O raciocínio aí, que foi um raciocínio que eu tive, é o seguinte, mas gente, por que então, né? O porquê querer esse momento privado, né? Por que chamar o mediador para conversar? A gente sempre tem que pensar na sessão de mediação, e é o que a Lígia estava falando. Uma das partes, que foi a convidada a vir à mediação privada, não conhece. Né? Existiu uma das partes que contratou a mediação privada, e depois a gente fala sobre isso, sobre contratos de mediação, né? Que contratou a mediação, as duas partes podem ter contratados, ou uma só,
E aí existe um critério subjetivo da pessoa querer falar. Às vezes não tem nada de muito excepcional, ou termina essa sessão privada e a gente pergunta, olha, a gente pode falar sobre isso na mediação, ou você queria nos informar e isso encerra aqui? É privado, é privativo, é nosso só. Tem vezes que a pessoa, no final, fala, não, tudo bem, a gente pode falar disso na mediação. Mas ela queria aquele momento. Porque, diferente da loucura que é o Poder Judiciário, na mediação privada, você pode ter esses momentos de falar. Não se confunde com uma análise, né? Um psicólogo, uma sessão de psicanálise, ou uma sessão com um psicólogo. Não é isso. Não é para você, entendeu? Não é essa a função. A função é, de fato, conversar sobre uma pauta específica com um técnico, em ajudar a resolver aquela pauta. E não é um técnico em ajudar a resolver as suas noias. Não é psicólogo, não é sessão de análise. É um momento para você falar, olha, existem essas questões aqui no direito empresarial, que é o que a gente está tratando aqui, né? Na mediação, direito não, né? Na mediação empresarial que a gente está tratando aqui. Então, você fala, olha, eu preciso falar que quando ele entrou na sociedade, já existia a padaria há 5 anos. Né? Então, quando ele entrou na sociedade, de vez de ele colocar 10, ele colocou 5. E lá atrás, coisas da sociedade, oriundas aquilo que a gente estava conversando. Não é sobre o seu medo sabe, falar sobre direitos de vizinhança. Não, é para falar sobre aquilo que nós estávamos falando na mediação. Isso que é relevante, eu acho que... É relevante e também assim... Como é que acontece essa questão de você fazer uma reunião privada, né? Acontece normalmente, pessoal, quando acontece um impasse. Você está saindo o acordo, está pronto para sair o acordo, e ele trava num momento e que... Desculpe. Ele trava num momento crucial que era, sabe, estava tudo certo, só que ele sai da engrenagem um pouquinho e você percebe, o mediador percebe, que é porque tem alguma coisa que não foi dita, algum medo que não foi exposto. Ele também pode sugerir, né, Cíntia? Não só a parte pedir. Você não prefere? Vamos conversar? Vamos reunir lá fora um pouquinho? Se você quiser também, aí você já fala com o outro, seu José, se o senhor também achar necessidade, nós podemos, porque aí você até explica, olha, tem essa questão aqui, o consenso, ele está quase que acabado, mas tem alguma coisa que está atrapalhando. Então, como resolver isso, né? Como resolver isso? Então, nesse momento em que o acordo está quase fechado e não fecha, é interessante fazer uma sessão privada. Como você falou, né? Que a gente sente uma necessidade de pedir Peraí, vamos conversar aqui. Fulano, vamos comigo ali na sala ao lado, que eu preciso tirar umas dúvidas e conversar sobre essa questão, esse ponto específico. Às vezes o mediador pede também, tá? O Afrano já levantou a plaquinha dos 15 minutos, é uma coisa impressionante. Vamos falar do nosso Zap. Exatamente. Que estamos aqui na barucfm.com. Exatamente. Aí a Elba já me mandou mensagem. A Elba fala mais que a mulher da cobra, gente. É uma coisa impressionante. A gente tá fazendo programa, ela fica mandando um recadinho do coração no WhatsApp, né? Eu vou falar, Elba, só um minuto. Ela pediu para que nós falássemos de novo o número do Zap, que é o 9911, né? 99145-5258. É o nosso contato também, tá, gente? O nosso Zap. Vocês mandam as mensagens, agora é claro que não dá para responder, porque o programa, senão o programa não anda, mas depois nós vamos responder, nós vamos falar com vocês. Isso. Tá, e eu tenho que mandar também um beijo para um amigo meu, o Gabriel, dos bolos funcionais, ele sabe quem é. Beijo, Gabriel. Olha, as pessoas estão começando... Gente, isso aqui vai virar programa de beijo. Bolo funcional, pessoal, é que funciona como um remédio também. Eu também não conhecia. Tudo que Gabriel, os alimentos funcionais, Cíntia. Ai, é muito legal isso. E, ó, gente, estamos lá no Instagram também, Suceder e Mediação. Estamos lá no Fake Truque, Suceder e Mediação. Estamos aqui na Baruch FM, estamos no Zap, 99145-5258. Estamos na pista para o negócio. Resumindo, estamos na pista. É isso Bora aí. Continuar de onde paramos. Agora é lembrar de onde paramos. Então, nós vamos agora, eu acho melhor, nós irmos para uma simulação
Eu treinei, viu? De uma sessão de mediação com um tema empresarial, tá bom, pessoal? Vocês sabem que são muitas as questões que a mediação, a arbitragem também e as práticas colaborativas, nós não falamos muito nisso, porque nós vamos nos dedicar a isso mais à frente, né, Cíntia? É isso aí. Nós vamos nos dedicar. E são institutos que não são autocompositivos, né? São institutos, as práticas colaborativas não são institutos, né? São práticas colaborativas, como o nome diz, mas a arbitragem não é autocompositiva. Ela depende de um terceiro que vai dar uma sentença, fora do Poder Judiciário também. E a mediação não, ela é uma técnica, ela é um instituto que promove a autocomposição. As partes é que vão se entender com a ajuda, a aplicação de técnicas pelo mediador, pela mediadora. Então, assim, na seara, nessa área empresarial, são, assim, muitos conflitos ligados às empresas, né, aos sócios, de todas as naturezas em relação aos sócios, problemas com dívidas, problemas com marcas e patentes, segredos industriais. Então, a mediação e a arbitragem também, eles são remédios muito eficazes para esse tipo de causa. São muito usados. A mediação, de uma forma, ela é mais rápida, né? Mas dependendo do vulto do problema, do conflito, depois vocês verão que a arbitragem é mais adequada. Mas a mediação praticamente serve para todos os casos, e você sempre pode tentar a mediação antes para depois ir para a arbitragem ou para o Poder Judiciário. Você sabe que às vezes eu fico em casa pensando, né, e da dificuldade que a gente tem de explicar, da facilidade não só de economia de dinheiro, que a gente sempre fala aqui, né, mas da economia de estresse para nós que trabalhamos emocional, com a né? Exatamente. O desgaste emocional. Então, olha, se você que nos ouve já começar a pensar na mediação, na arbitragem como uma possibilidade, e não a bendita frase, vou entrar com o advogado. Na arbitragem e na mediação. Você falou arbitragem só. E na mediação. Não, eu falei mediação Você antes. falou mas antes? assim, de entrar desculpa. com o advogado no judiciário, eu já fico feliz, assim, porque o estresse que né, isso, principalmente no empresarial, eu vejo ali, como eu já disse, faz o empresarial ali, o estresse que quer dizer, você pede uma liminar não sai, você pede, eles querem a caução, depósito de caução, eles falam rapidinho, entendeu? Mas a conta que faz, aí até citar, é um estresse, enfim. Então, se já optar pela mediação ou pela arbitragem, como um começo, aí se não der, como a Lígia falou, gente, não deu a mediação, vamos para a arbitragem. Não deu a arbitragem, aí é o judiciário. Mas compensa, né? Compensa. Você não vai perder. Já vai até mais já vai limpo, né? Já vai limpo. Já vai, assim, tira todas as. Então, tem temas que são muito sensíveis no poder, na mediação empresarial. Qual que é o mais sensível? Crise entre sócios. Né? A crise entre sócios, nós já dissemos aqui algumas vezes, é assim, 90% das empresas brasileiras são familiares, né? Elas são familiares. Então, a questão afetiva, nesse aspecto, está muito ligada, tem tudo a ver. Então, uma mediação, ela sempre facilita muito as coisas. E como a gente já disse, pode nem sair o acordo, o consenso, né, Ci? Mas o que acontece? As pessoas tomam consciência do tamanho do problema, até onde vai a razão dela e até onde não vai. E se vai para o judiciário, ou se volta para a mediação, que isso também acontece, aquilo volta limpo, pessoal. Tira fiapo, tira pedras, deixa aquilo bem, sabe, com bastante árvore, tudo cheio de passarinho, entendeu? E aí as pessoas voltam a conversar. E você sabe, eu não sei, Lígia, isso eu vou fazer uma pergunta mesmo, mas a sensação que eu tenho, como eu não mexo muito com direito empresarial, que por termos mais de 50% das nossas empresas familiares... eu falei 90, né, Ci? 90? Eu errei.
Eu errei, eu acho que é. 90%, tá? Das empresas familiares. Vou checar se é isso mesmo. A sensação que eu tenho é que os cargos de diretoria não são realmente ocupados por técnicos, e sim por pessoas da família. Sim, hoje está mudando um pouco, Tem viu, que mudar, Sim? né? Está mudando porque eles estão profissionalizando. Tem que Eles estão profissionalizar, fazendo o que se chama a sucessão empresarial. Aquele fundador, aquele cara que construiu tudo sozinho, praticamente, que criou assim um império, ele está ficando velhinho. Ele está com mais de 70 anos, está lá com seus 75, vai indo para os 76. E agora as empresas eles contratam um quadro de pessoas profissionais para gerir as empresas. Que pelo menos as necessariamente não vão querer. Não vão querer. Normalmente não querem. Né? E normalmente não querem. Pela minha experiência, normalmente. E aí a empresa não acaba e você começa a mudar não o quadro. Acaba, muda o quadro. E ele faz parte do conselho da empresa. E os filhos, os herdeiros? Não necessariamente, né? Mas normalmente o patriarca faz parte. Pessoal, preciso tomar água. Vai falando. Então, geralmente é o patriarca que faz parte e os... Gente, porque tá muito seco, tá muito... Então, né, dá uma... Perdão. E aí fica o patriarca e contrata uma equipe técnica. Sim, pro financeiro, contrata para a parte de tecnologia. Entendi. E no conselho fazem parte os diretores, que nem não normalmente ou não necessariamente são da família, entendeu? Os diretores, o presidente da empresa. Que bom, né, que esse quadro está mudando, vai né? Porque isso é a saúde financeira e exatamente, a saúde de tempo se perpetua, né? A empresa ela vai, porque no Brasil chegava no máximo até a terceira geração, e olhe lá, hoje ainda não chega muita coisa à terceira geração, já melhorou. Mas se a empresa fica viva, é o que interessa. Exatamente, porque aí ela prossegue com o seu papel social também na sociedade. Isso não é balela, tem um papel social, claro que tem. É isso aí, né? É isso que eu queria saber. Então, é assim que funciona. Então está acontecendo mesmo. Agora, por que você falou tudo isso? Porque a gente vai falar dessa simulação linda aqui, e eu lembrei, porque nós estávamos pensando nessa simulação, e eu, como trabalho com direito de família, ela chegou uma hora aqui, que vocês vão saber, e aí eu falei, mas qual é o regime de bens? Mas quanto por cento tinha? Aí ela falou, tá vendo como você entende direito empresarial? Eu falei, não, eu entendo de sucessões. Não, mas... Então é isso, é por isso que eu lembrei, né? Eu lembrei por causa disso. Sim, senhorita. Então, vamos lá, pessoal. Então eu criei aqui, eu fiz uma história aqui, que ela não é mentira, tá, pessoal? É que nem esses seriados que passam na televisão, é baseado em fatos reais. Eu não vou dizer o nome das pessoas. Então, tá bom. Então, vamos lá. Tem uma empresa, Razão Social, o nome dela é empresa Plásticos Azul Limitada, tá? É uma empresa de plásticos, de fabricação de plásticos, né? De embalagens, esse tipo de coisa. Plásticos Azul Limitada. Ela tem 3 sócios. Um é o patriarca fundador, que tem 50% tá difícil hoje aqui. 50% do capital social. E ele tem 2 filhos. Um é o Pedro e o outro é o Miguel. Cada um tem 25% da empresa. Então, é uma empresa familiar, é uma empresa próspera, né? Se dá muito bem no mercado, já teve os seus percalços, no Brasil, quem não, né? Já teve os seus percalços, e é uma coisa bem familiar, eles têm a parte de tecnologia, tudo, que são terceiros que fazem, e os filhos e o pai é que tomam conta. Muito bem. O que aconteceu? Eles têm um capital social, para vocês terem o dinheiro que tem na empresa, não vamos falar em bens, em aplicações, nada disso. O capital social da empresa é de 100 milhões de reais, tá? Muito bem. O que aconteceu? O Miguel faleceu, o filho mais velho dele faleceu. E é casado, né? Casado com uma senhora X, né? Não, vou falar o nome, que senão eu vou falar que eu estou discriminando a mulher, é melhor eu falar o nome. A dona Ana. Dona Ana, esposa do seu Miguel, agora viúva. O que aconteceu? Eles são casados em comunhão total de bens,
né? Então, o que é de um é do outro e vice-versa. A dona Ana, ela não é, vamos dizer assim, pobre, é uma pessoa de classe média, né? Mas ela ficou muito preocupada com essa sucessão. E tem que fazer uma sucessão ali. E o que aconteceu? A dona Ana me contratou. É isso aí. Ai, gente, eu não contive. O que aconteceu? Dona Ana me contratou. Vocês já imaginaram, né, o que aconteceu, né? Eu chamei para a Lígia, falei, Lígia, então, a dona Ana me contratou. Eles não têm filhos, então esses 25% da empresa vai para quem? Seria para a dona Ana, né? Mas ela tem a opção de vender essas cotas. A empresa é uma empresa limitada, diferente de uma sociedade anônima, que ela é regida, o capital social, ele é partido em ações, né? Ela pode não ter cotação em bolsa, ser uma empresa fechada ou uma sociedade anônima, a minha voz está falhando, uma sociedade anônima de capital aberto, que tem ações em bolsa. Isso, né, pessoal, falando de uma forma muito singela com vocês, né, muito simples. Já a limitada são cotas. Então, ela teria esses 25% de cotas da empresa, né? E aonde é que surgiu o conflito? Porque o seu José, ele teme pela entrada dela como sócia efetiva da empresa, que pode tomar decisões e influenciar nas decisões. Por quê? Porque a dona Ana, ela não tem formação nenhuma, né? Não tem ligação nenhuma com a empresa, nunca trabalhou na empresa, nunca se envolveu nos assuntos da empresa, e ela não tem afinidade com esse tipo de atividade, né? Ela, na verdade, ela não trabalhava, nunca trabalhou também. Então, aí ficou esse impasse, isso durou uns meses, demorou 4 meses para solucionar isso. Por quê? O que se tem que perceber, né? Qual é a intenção, o interesse e os medos da Ana e o interesse e os medos do seu José. É isso que tem que acontecer. Tem que ficar atentos, né, a isso. Nós vamos dar uma introdução nesse caso aqui, nesse caso de fazer uma simulação. Eu não sei, eu vou escrever aqui, vamos pessoal, com raiva. Isso, nós vamos fazer no próximo. Isso. Nós começaremos então, o programa. Melhor, não é? A intenção é essa. Eu dei já o arcabouço para você. O conflito, pessoal, já está armado, porque ela quer ficar na empresa, quer participar da empresa, não quer vender as cotas dela, e o seu José e o outro filho não têm interesse nisso, né? Por razões óbvias. Eles temem por isso. A semana que vem nós voltamos. Antes do Conversa na Varanda, eu volto a dizer o nosso WhatsApp, que é o 11 99 145 5258, tá? Estamos nas mídias sociais, Suceder e Mediação no Fake Truque, e logo mais, segundo Elba, que já me mandou um recado pelo WhatsApp, no YouTube, que a gente é super tube. E agora, o nosso querido Afrânio vai colocar a musiquinha do nosso programa de Mulheres Ricas. Conversa na Varanda. Gente, em comemoração ao nosso Agosto Lilás, o que é o Agosto Lilás? É o mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher, tá? Então, ó, gente, denuncie, ligue 180. Nós falaremos de um assunto bem peculiar que saiu hoje no clipping da ASP, que é a Associação dos Advogados de São Paulo, tá? E eu vou ler para vocês que eu achei bem interessante. Não é possível substituição da pena privativa de liberdade em caso de violência doméstica contra a mulher. A 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, reafirmou seu entendimento de que não é possível a substituição da pena privativa de liberdade, que é cárcere, tá, gente? Privativa de liberdade é chilindró, cadeia, por restritiva de direitos nos casos de crime contra a mulher, mediante violência ou grave ameaça em ambiente familiar. Está sumulado esse assunto. O que é sumulado? É um assunto que a gente não discute mais, tá? É lei, acabou, é súmula, né? Então, é a súmula 588.
tá bom? Que do diz... Superior Tribunal de Justiça. Exatamente. O ministro também alertou que para o fato de que já existe súmula no tribunal a respeito do tema. Ademais, na súmula 588, a prática de crime ou contravenção penal, contravenção, que a gente estava falando, que é crime de menor, entre aspas, de menor potencial ofensivo, contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico, impossibilita a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. O que é uma pena restritiva de direito? Vamos lá. As penas restritivas de direito são sanções penais impostas em substituição à pena privativa de liberdade. Quer dizer, você pode falar, olha, nisso que você fez, pode uma pena restritiva de liberdade, mas também pode uma restritiva de direito. Essa não vai ter, pessoal. Como é de menor, a gente restringe a liberdade de uma pessoa em última instância, quando o crime é muito grave. Senão a gente substitui por uma restritiva de direito, entendeu? Só que nesse caso não existe essa possibilidade. Restritiva, posso fazer um adendo para o pessoal? Você vai explicar? Desculpe. O que são? São os critérios para... O que é o critério para você substituir uma pela outra, né? As penas restritivas de direito. A condenação igual ou inferior a 1 ano, tá? Substituição por uma pena de multa ou por pena restritiva de direito. E a condenação superior a 1 ano. A substituição por uma pena restritiva de direito e multa ou por 2 restritivas de direito. Entenderam? Agora você ia falar sobre a restritiva de direito. Restritiva de direito ou até a cumprir uma lição, né, que eles dão. Por exemplo, você vai dar... Isso é grotesco que eu vou falar, pessoal, mas é assim, por exemplo... você discriminou alguém, se bem que... Não, esse não vai dar certo. É assim, você vai trazer todo domingo cestas básicas e distribuir em tal local, né, numa comunidade, que não pode falar mais favela, né, pessoal? Não resolve nada, mas substituiu, não pode falar. No Brasil é assim, quando a coisa vai muito mal, substitui o nome. Então, vamos lá, na comunidade, né? E aí você leva lá umas 50 cestas básicas todo mês, né? Ou vai ajudar numa comunidade, na parte ali de esportes, com o pessoalzinho, com os alunos, para vocês visualizarem melhor. Então, e que mais que pode ser? E se for um crime contra a mulher, uma violência, uma grave ameaça, um feminicídio, eu não vou nem comentar. Não pode, tá? Você vai continuar preso. Então, nesse mês que a gente chama de agosto lilás, né, que é o Denuncio 180, nós traremos pautas aqui no Conversa na Varanda sobre a violência contra a mulher, no âmbito doméstico, no âmbito do trabalho, no âmbito empresarial, né? Temos, como já falei, e vou falar em todos os programas, uma questão bastante séria dentro da nossa ordem dos advogados aqui, né, do Brasil. Temos um movimento que se chama Iguala OAB, entra no Facebook, dá uma olhada. Aqui em São Paulo já somos 52% das mulheres, 52% das inscritas na OAB de São Paulo são mulheres. Nós somos mais advogadas do que advogados. Todavia, no entanto, ainda não temos nenhum cargo de destaque ou, entre aspas, chefia dentro da OAB. Se você entrar num site da OAB São Paulo, todas as fotos predominantemente masculinos. Eu tenho um grupo aqui no meu WhatsApp de mulheres da OAB de palestras em que a mesa é composta só por homens. Nós já somos 52%. Então, dentro da nossa ordem dos advogados, essa igualdade não existe, né? Então, iguala a OAB e vamos tratar a violência contra a mulher em todos os âmbitos de uma forma real. Ela existe. Desde o tapa na cara até a violência psicológica, social, de você colocar a mulher ali no cantinho da mesa, como uma samambaia, como falamos na semana passada. Então, nesse agosto lilás, em briga de marido e mulher, mete-se a colher, sim. Diz que 180, ligue para a polícia. Denuncie, chama, peça socorro. Exatamente. Porque juntas, somos mais fortes e chegamos mais longe. Tá bom?
E Nós vamos colocar no site, que deve, daqui a pouco está aí no ar, mas vamos colocar no Instagram o Iguala OAB. O Iguala OAB. Tá bom, Elba? Tá bom? Agora a gente vai mandar recado para ela. Elba, a gente vai mandar para você, tá bom? O Iguala OAB. Dá uma olhadinha aí, que é bem legal. Esse movimento da OAB, tá? E, lógico, cantoras mulheres, né? Para fechar esse ciclo. A maravilhosa. Sim. Elis Regina. Manda um beijo, bebê. Você vai mandar beijo? Eu vou mandar um beijo, um abraço e tudo de bom para vocês. Beijo grande, crianças. O Afrânio tá dando tchau. O Afrânio deu tchau para nós, é claro, né? Não é para vocês. Regina, né? Elis Regina. Bala com bala. Bala com bala, bala com bala. Beijo. Tchau. Abraços. A sala cala, o João não prepara quem está na sala com pipoca e bala.